E aí, torcida santista, meu amigo santista, minha amiga santista, torcedores de outros times, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco do jogo do Santos contra o Ceará e também alguns casos sobre alguns jogadores. Bom, o Santos e o Ceará se enfrentam hoje lá no Ceará, no Castelão, às 9 horas da noite. A partida terá a transmissão do TNT Sports e também no canal Premier. Quem apita esse jogo é o Monstrão Daronco. Como vocês podem ver, o Santos se encontra na 13ª posição e o Ceará na 12ª posição. O Ceará hoje tem 24 pontos, sendo em 19 jogos. O Santos tem 23 pontos em 20 jogos. Ou seja, se o Santos ganhar hoje, o Santos vai a 26, deixando o Ceará 2 pontos atrás. Mas se o Ceará ganhar esse jogo atrasado que ele tem, ele consegue ainda assim ultrapassar o Santos, chegando aos 27 pontos. Mas são campanhas muito similares. Os dois times, com certeza, é um jogo de confronto direto para fugir do rebaixamento. As duas equipes não vão bem. O Ceará ainda não ganhou nenhuma partida fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, então justamente por isso eles vão vir com tudo, aproveitando uma partida dentro de casa para conseguir garantir os 3 pontos e se afastar ali da zona de rebaixamento. O Santos se encontra a 1 ponto da zona de rebaixamento, né? O América Mineiro está com 21, o Santos está com 23, mas o Santos está a 6 pontos do último colocado para a zona de classificação do Libertadores. Como vocês viram lá na tabela, o Corinthians está com 29 pontos e o Santos 23, ou seja, 6 pontos de diferença. Então, é um campeonato muito embolado. Se o Santos reagir, dá sim para brigar pela parte de cima. Mas a gente, como torcedor, tem que ser um pouco mais racional e entender que hoje a briga do Santos é sim para fugir do rebaixamento. O futebol que o Santos vem apresentando é sim para fugir da zona de rebaixamento. Claro que eu enxergo times piores que o Santos, principalmente nominalmente, no campeonato. Como é o caso de América, como é o caso de Sport, como é o caso de Chapecoense, como é o caso de Juventude. Mas se o Santos não reagir, o Santos vai sim brigar até as últimas rodadas para não cair. Não caia nessa conversa que time grande não cai dos incaíveis. Isso é historicamente furado. O Cruzeiro caiu nesse conceito, certo? Literalmente caiu por causa disso. Ah, time grande não cai, amanhã a gente resolve, amanhã a gente sai, amanhã a gente ganha. O amanhã não chegou e o Cruzeiro está aí, há 2 anos já seguidos na Série B. O Santos está seguindo uma cartilha muito fiel aos times que foram rebaixados. Seja pela briga com a torcida, entre torcida e jogadores, isso é muito comum entre os times que vão ser rebaixados, troca constante de treinadores. O Fábio Carille vai ser o 4º treinador no ano no Santos. O Santos começou com o Cuca, depois passou por Ariel Roland, Fernando Diniz e agora o Fábio Carille. Então, muita troca de treinador, treta entre jogadores e torcida e instabilidade por parte da diretoria. É notório que grupos estão insatisfeitos com o trabalho do Rueda e querem tumultuar o ambiente. E essa separação na diretoria é extremamente perigoso. Então, e principalmente também casos de jogadores saindo à imprensa, vazando brigas internas, como foi o caso do Marinho. Eu acho que tudo isso que tumultua o ambiente é extremamente prejudicial para o clube como o Santos. Os jogadores têm que saber que eles são jogadores profissionais, eles são trabalhadores, têm que ser respeitados como trabalhadores, mas eles também têm que respeitar a instituição como trabalhadores. Então é uma via de mão dupla. Isso eu acho que o jogador de futebol no Brasil ele é muito alienado, então ele acaba prejudicando muito o time, não entendendo o contexto onde ele está. Então os jogadores brasileiros precisam sim acordar. Como vocês podem ver aí a escalação do Santos, tá os dois campinhos aí. O Santos vai começar o jogo com o João Paulo no gol e uma linha de 3 atrás com o Danilo Boza, o Velasquez e o Wagner Leonardo. E nas alas o Pará na ala direita e o Felipe Jonathan na ala esquerda e o Camacho ali de primeiro volante, que vai ser esse encarregado de catar a bola da defesa e abastecer tanto o Felipe Jonathan de um lado, Pará do outro e o Jean Mota na frente deles. E no ataque, o Marcos Guilherme e o Marinho pelas beiradas e o Léo Baptistão mais centralizado. A gente espera que esse novo esquema dê resultados.
O Carille sim está tentando inovar no Santos, trazendo um posicionamento onde a defesa se torne mais estável, uma defesa mais forte, e que isso propicie que o ataque e que o meio-campo consiga ajudar mais, consiga ser mais ofensivo, mais agudo, que é um grande problema do Santos nos últimos jogos, na última temporada até, é a falta de criatividade do meio-campo e também a falta de marcação dele, certo? Tenho algumas ressalvas com essa escalação. Vamos lá. O Jean Mota e o Felipe Jonathan é notório que não estão vivendo boa fase. O Jean Mota só teve uma boa fase no Santos, que foi com o São Paulo no Campeonato Paulista, e o Felipe Jonathan também, só com o São Paulo, que apresentou um futebol assim digno de Santos mesmo. Um pouco depois, também após a saída do São Paulo, ele até fez alguns bons jogos, mas não é de hoje que vem fazendo atuações péssimas, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então fica o meu questionamento. Por que não dar chance pro Moraes nessa ala esquerda, ainda mais que o Moraes também é conhecido pela sua ofensividade? E também, por que não dar chances para os jovens como o Zanocelo e o Augusto, que estão treinando? Zanocelo na base foi grande destaque, tendo passagens boas pela seleção brasileira de base. Sei que ele está voltando de lesão agora, mas por que não dar uma chance para ele? Para o Augusto também, que foi contratado, estava no Real Madrid B. Bom, mas eles não vêm treinando bem. Ok, entendo, pode ser sim por esse motivo, mas o Jean Mota não vem jogando bem, não vem jogando nada. Jean Mota vem errando passes de maneira infantil, não vem dando dinamismo para o meio de campo do Santos. É um jogador que você olha para ele tá com uma cara de cansado o jogo inteiro. O Jean Mota tem a cara da derrota. Não sei vocês, mas ele parece ser aquele jogador que você olha para ele e você acha que o time está perdendo pela afeição dele. Bom, e também no ataque, eu acho que no lugar do Marcos Guilherme, o Ângelo poderia ter uma chance no time titular, ainda mais pela entrada que ele teve no jogo contra o Atlético Paranaense, em que poucos se salvaram no Santos. O Ângelo poderia sim começar como titular, porque é um jogador que é agudo, que consegue dar essa maior ofensividade para o Santos. Vejam os lances do Ângelo contra o Atlético Paranaense. Ele buscou bastante a linha de fundo, buscou rolar para trás para alguém chegar batendo, buscou o drible, e eu acho que é justamente isso que está faltando no Santos hoje. Então, eu gostaria de ver uma chance para o Ângelo sim. Vamos falar de alguns jogadores que não foram relacionados e os motivos. Quero falar agora de Vinícius Balieiro. O Balieiro não vem sendo relacionado, com exceção do último jogo, porque realmente não tinha ninguém para jogar na zaga, por questões contratuais. O Santos está tendo bastante dificuldade na renovação do contrato do volante Balieiro, que é agenciado pelo seu pai. Um dos pedidos do pai do Balieiro é que o Santos conceda um contrato profissional para o irmão do Balieiro, que chama Thiago, que é um zagueiro do sub-20 do Santos. Cara, não importa o quão bem o Balieiro jogue, certo? Eu acho que isso daí é muito errado. Você atrelar o seu contrato com o de outra pessoa é quase uma compra casada isso, o que a gente está obrigando o Santos a fazer. Além do mais, o Balieiro ele não foi destaque nem na base. O Balieiro só subiu no Santos naquele jogo contra o Internacional, que não tinha ninguém para colocar. Ele foi bem, foi um jogador que mostrou bastante vontade, mas cara, é o Santos que está querendo renovar com você. Você não vai querer renovar com o Santos, o time que te deu todo o começo de futebol, que te mostrou para o futebol brasileiro. Mas o Balieiro não é nenhum craque, longe disso. O Balieiro não é nenhum bom jogador. É um jogador extremamente regular que você encontra por aí aos baldes. Na minha opinião, o Alisson, que foi vendido, é melhor que o Balieiro. É um jogador de mais vontade, de mais pegada, de mais imposição física que o Balieiro. O que o Balieiro tem a agregar para o Santos? Um pouco de marcação? É muito fraco, muito fraco. Então, os jogadores na base, antes, eles chegavam no profissional, se destacavam e aí sim ele buscava uma valorização, seja no próprio time, buscando contratos melhores, ou a venda, para que ele consiga dinheiro, mas isso também traria um retorno financeiro para o clube. Hoje não. Hoje o jogador, antes de apresentar se quer futebol na base, ele está querendo um reconhecimento financeiro. O Santos
não pode cair nessa desses agentes. O Santos não pode. Isso vai gerar um ciclo vicioso, prejudicar o Santos. Vai dificultar o Santos renovar com atletas que têm potencial para ser vendido, potencial para fazer dinheiro e trazer muito mais para campo do que o Balieiro. Porque hoje, para mim, o Balieiro não agrega nesse nível no Santos. E se ele sair do Santos, me fale, vocês acreditam que o Balieiro tem futebol para jogar em algum grande time hoje do futebol brasileiro? Ou do futebol mundial, ou seja, um time mediano do futebol mundial? Acho muito difícil. Um jogador extremamente fraco fisicamente para jogar no meio campo. E o Balieiro não tem 16, 17 anos, o Balieiro já tem 22 anos. Complicado. O jogador sobe ao profissional já com a faca nos dentes para explorar o clube da maneira que ele puder. Isso é muito ruim para o futebol brasileiro, muito ruim. Então, torcedores, prestem muita atenção nisso. Outro caso nada muito agradável que eu gostaria de falar com vocês é sobre o Diego Tardelli. O Diego Tardelli, a gente sabe, jogou só 20 minutos pelo Santos na partida contra o Atlético Paranaense. Não fez nenhuma cagada absurda, assim, nenhum lance surreal na maneira ruim, nem na maneira boa. Teve uma estreia ok. E teve seu carro depedrado, certo? Cercaram o carro dele, quebraram o carro dele, o ameaçaram de morte. Imagina o terror que esse jogador passou. Olhem os vídeos. Você, imagina-se na situação do Tardelli. Você gostaria de passar por essa situação? É super entendível que o torcedor do Santos esteja bravo, esteja frustrado com o time que não joga, mas a violência nunca é a solução. Os times que acontecem isso, como eu falei lá no começo do vídeo, começam com isso de brigar com o jogador, apontar o dedo na cara do jogador, quebrar carro de jogador, acabam caindo. Ou vocês acham que o time vai começar a jogar porque eles estão com medo? Cara, esquece de verdade. Isso não acontece e não vai acontecer, certo? Então, muito cuidado com isso, torcida, muito cuidado. Saiu uma matéria da Gabriela Brino para o UOL que na quinta-feira a Polícia Civil já tinha encontrado o nome de 3 desses agressores, desses vândalos. E inclusive a torcida jovem do Santos já expulsou do quadro associativo esses 3 membros. Então que fique isso de exemplo. Até a torcida organizada está expulsando esses caras do quadro associativo, porque entende que isso é uma coisa absurda. E de fato é. Certo? Parabéns para a diretoria do Santos, que se posicionou extremamente contrário, e parabéns também para a torcida jovem pelo posicionamento nesse caso. É muito raro que isso aconteça. Esses torcedores, que não podem nem ser chamados de torcedores, deram um exemplo extremamente negativo. Mas tanto a jovem quanto a diretoria do Santos, repudiando esse ato, dando todo o apoio ao Tardelli, deram um exemplo muito bom para o futebol brasileiro. Parabéns para vocês. Bom, falar um pouquinho do Ceará, né? Vou colocar de novo a escalação aqui na tela, os 2 campinhos. Como vocês podem ver, o Ceará vai no 4-3-3, com o Richard no gol, Luiz Otávio e Messias na zaga, Bruno Pacheco e o Gabriel Dias nas laterais. Aí com o Fernando Sobral, Marlon e o Vina no meio campo, e o ataque formado pelo Eric, pelo Lima e lá na frente o Jael. Bom, independentemente dos jogadores do Santos, que a gente questiona de fase, questiona se é bom ou se é ruim, é evidente, pelo menos para mim, que o Santos hoje tem time para ganhar do Ceará sem grandes sustos, certo? Falei as escalações aqui. Então, por favor, jogadores, entrem com vontade, com inteligência nesse jogo, porque o Santos precisa muito desses 3 pontos. É fundamental que o Santos reaja o quanto antes, para que a gente não tenha susto, como aconteceu no Campeonato Paulista. Porque se o Santos perde aquele jogo para o São Bento, onde ganhou por 2-0, o Santos estava rebaixado no Campeonato Paulista, e a história do Santos como que ia ficar? E a torcida do Santos como ia ficar? Ia ser o nome de vocês, jogadores, que ia ficar com essa marca extremamente negativa para a história do futebol e do clube, uma vez que o Santos se honra tanto de nunca ter caído. Então que continuou assim no Paulista e que continue assim no Campeonato Brasileiro. O Ceará, ele vem numa fase oposta ao Santos de transição.
Com o Guto Ferreira, o Ceará era um time mais reativo, esperava o adversário tomar a atitude, atacar, construir as suas jogadas, focava em uma marcação mais forte. A partir do momento que roubava a bola, optava por um jogo extremamente vertical, com velocidade, principalmente pelas pontas, para agredir o adversário e pegar o adversário no contra-ataque, com a sua defesa desarrumada. Hoje não. Hoje já o Thiago Nunes é um time que propõe mais o jogo, busca mais ter a posse de bola, ser um time mais construtor. Já o Santos vem o oposto. O Santos era um time mais construtor, que tinha por filosofia com o Fernando Diniz a posse de bola. Se isso é bom ou isso é ruim, são outros 500. Agora, com o Carille, o Santos é um time mais reativo. Então são dois times que se encontram em fases opostas. O Ceará indo da reatividade para a construção e o Santos indo da construção para a reatividade. Mas eu acho que o Santos tem total condições de ganhar do Ceará. E você, torcedor, o que acha? Quanto você acha que vai ser o placar desse jogo? Concorda com a escalação do Carille? Deixa aí nos comentários. Se esse vídeo chegou até você, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva por favor no canal. Isso ajuda muito ao canal Santista a crescer. Esse canal chamado Análise Santista é focado extremamente no Santos, seja em notícias, seja na análise de pré-jogo e jogo. Então, torcedor santista, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Isso ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Compartilha esse vídeo também no grupo da família, no grupo dos amigos, para que a gente possa crescer junto essa família de análise santista. Beleza? Um bom final de semana a todos e a gente se vê depois do jogo. O jogo hoje, 9 horas, lá no Castelão, Ceará e Santos. A partida vai ser transmitida pelo Premier e também pelo TNT Sports. Muito obrigado, grande abraço, tchau!